A ofensa fere o coração de Deus. E a palavra vai estar no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 20 ao 24. São Mateus, capítulo 11, versículo 20 ao 24. Vamos ficar de pé, em sinal de respeito ao Evangelho. Ela existiria até o dia de hoje. Eu lhes digo, meus irmãos, Jesus fala aqui das cidades de Corazim, Betsaída e Cafarnaum. Estas cidades negaram as palavras de Jesus Cristo e se recusaram à sua pregação, os seus ensinamentos, e não se converteram. E a impenitência dessas cidades era algo inaceitável, porque Jesus Cristo pregou naquela cidade e ainda apresentou milagres naquelas cidades e mostrou as exigências que Deus tinha para aquele povo. E, contanto, eles disseram não a Jesus Cristo. E todo aquele que diz não a Jesus Cristo está negando a sua salvação. Mas aquele que acolhe está abrindo as portas para a eternidade provinda do Pai. Jesus Cristo nos fala da cidade de Sodoma, que nós podemos ver em Gênesis, que ela foi destruída por Deus, porque o clamor de Sodoma subiu até Deus, devido aos pecados graves que lá haviam sido cometidos. E bastava Jesus Cristo falar dessa cidade de Sodoma para que aquelas três cidades elas tiverem ciência do seu fim, se continuarem sem a impenitência. Por isso, Jesus Cristo acusou estas cidades, porque ela havia pregado, havia feito milagres, e nenhuma daquelas pessoas haviam sido convertidas. E agora eu direciono esta palavra a nós, porque nós recebemos de Jesus Cristo o Evangelho, nós temos a igreja, nós temos o sacramento, nós temos a confissão. E isso é muito importante. Será quando foi a nossa última confissão? Será que nós não cremos nas palavras de Jesus Cristo? Jesus Cristo diz no Evangelho de São João. Jesus Cristo sobe os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoares o pecado, eles serão perdoados. E a quem não perdoares, eles serão retidos. Nós muitas vezes tratamos com irreverência os ensinamentos de Cristo. Será que não estamos nos igualando a Cafarnaum, a Corazim, a Betsaída? Será? Vejam, meus irmãos, o demônio escraviza o homem com as correntes do pecado. Mas Jesus veio justamente para quebrar essas correntes. A carta de 1 João, capítulo 3, versículo 5, diz assim: saibais que ele manifestou para tirar o pecado. E no versículo 8, mesmo capítulo, diz assim: o Filho de Deus veio para parar o poder de Satanás. E o poder de Satanás é justamente o pecado, que é aquilo que nos afasta da intimidade de Deus e de uma vida bem-aventurada. O pecado, como consequência, pode nos levar para o purgatório e para a condenação eterna, se nós não nos convertermos. Nós podemos ir para o inferno se não convertermos de nossos pecados. Veja bem, Santo Afonso diz assim: vá você e coloque teu dedo na chama de uma vela, e veja quanto tempo aguentarás. Tu não aguentarás nem um minuto. Imagine então como aguentarás o fogo do inferno. Por isso precisamos de uma mudança de vida. Santo Padre Pio diz assim, e esta é forte: eu tenho medo de não haver lugar no inferno para gerações futuras, devido ao tanto de gente que será condenada. Então, meus irmãos, nós não podemos brincar de ser cristãos. Nós não podemos ser cristãos 1,99. Temos que ser verdadeiros cristãos.
temos que nos arrepender dos nossos pecados. Temos que estar sempre em oração, estar sempre vigiando. Santa Teresa d'Ávila diz assim: aquele que não reza condena a si próprio ao inferno sem a ajuda dos demônios. E Santo Afonso, confirmando, diz assim: quem reza se salva e quem não reza se condena. Mas há quem pense que rezar é só você soltar palavras de boca para fora. Mas está enganado, porque esta é uma oração vã, uma oração vazia. A oração ela tem que ser meditada, tem que vir do interior. Esta é a verdadeira oração. Por isso temos que sempre buscar a nossa conversão. Mas tem gente aí que vai dizer: ah, mas Deus é misericordioso, Deus vai passar a mão na minha cabeça. Para que eu preciso ficar preocupando com isso? Que bobajada é essa? Sim, Deus é misericordioso, mas não abuse da misericórdia dele. Muitas vezes deixamos de nos converter por último momento. Muitas vezes deixamos para rezar amanhã, para pedir perdão amanhã. Mas se essa manhã for tarde, e aí? No livro do Eclesiástico, capítulo 5, versículo 7, diz assim: não demores a sua conversão, não deixes de um dia para o outro, pois a cólera do Senhor cairá sobre ti e você perecerá no dia do castigo. Por isso devemos pensar um pouco mais na nossa salvação. Não devemos brincar com as coisas de Deus. Muitas vezes, nossa vida ela é muito corrida. Nós trabalhamos, estudamos, cuidamos da nossa família, e o tempo que nos sobra, nós desperdiçamos, gastamos com coisas que deveríamos ter nojo. Nós desperdiçamos esse tempo com coisas que não são essenciais para o nosso crescimento. Por isso que temos que ser verdadeiros, para não deixarmos ser entregues aos desejos da carne. São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 8: aquele que se entrega a atos egoístas não agrada a Deus. É difícil a caminhada, mas os sofrimentos desta vida são finitos. Os sofrimentos desta vida não chegam a ser comparados com as glórias que virão sobre nós. Veja, meus irmãos, nós passamos por muitos obstáculos nesta vida, mas o que Deus prepara para nós é grandioso, é belo, é maravilhoso. Isso se nós ficarmos de pé e sermos fiéis à sua palavra. Outra consequência do pecado é o purgatório. O purgatório é o lugar onde as almas que não foram purificadas, completamente purificadas, vão para o purgatório a fim de ser reparadas dos seus pecados. São Paulo diz do purgatório, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14 a 15: a obra construída sobre a alicerce resistir, o operário receberá uma recompensa. Mas se essa obra aparecer queimada, este se salvará, mas como que alguém se escapa de um incêndio. São Paulo fala que o operário se salvará como se alguém escapasse do inferno. O Catecismo da Igreja Católica diz assim sobre o purgatório: todo aquele que morre na graça de Deus, mas que ainda não foi purificado. As penas do purgatório são mais terríveis e insuportáveis do que todos os males encontrados aqui na terra. Veja você, todos os males caindo sobre nós. A realidade do purgatório é essa.
E o nosso dever de cristão também é rezar por essas almas que padecem no purgatório. São Francisco de Sales diz assim: vocês que chorais por um ente querido, não diga a vocês que não chorais, mas que adoçais vossas lágrimas, para que, como um bálsamo na oração, a fim de aliviá-los. Então nós temos que também pensar nestas almas do purgatório. E se nós, com nossas orações, conseguimos libertar uma dessas almas, nós teremos um intercessor no céu. Uma outra realidade que nós devemos lutar para conseguir: o céu. Porque lá é o nosso lugar. Lá nós teremos a morada. Lá nós encontraremos a eternidade. O céu. Jesus Cristo diz assim em São Mateus, capítulo 14, versículo de 1 a 12. 1 a 2. Não perturbeis vossos corações. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Senão eu não teria dito a vocês: eu vou preparar um lugar para vocês. Vejam que coisa maravilhosa. Nós somos cidadãos do céu. Por isso que devemos estar sempre em constante batalha em nossa oração, para alcançarmos um dia ao céu e estarmos na glória celeste. Porque no céu nós teremos comunhão com o nosso Senhor, com a Virgem Maria, com os bem-aventurados, com os anjos. Santo Agostinho diz assim: no céu não há ciúme, porque todos se amam igualmente. Fácil não é. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir as palavras de Jesus Cristo, porque nós não conseguimos silenciar, não só boca, mas também interior, nossos sentimentos e emoções. Então, meus irmãos, como verdadeiro cristão, nós devemos ter um nojo supremo pelo pecado, mas acolher o pecador. Porque a diferença entre o verdadeiro cristão e o não cristão é que o cristão tem ódio pelos seus pecados, mas acolhe o seu pecador. E o não cristão faz do pecado um plano de vida. Meus irmãos, nós somos criaturas belas de Deus. Deus nos deu toda a beleza,